A morte realmente importa em Dorohedoro? Os vilões, eles são realmente vilões? E por que uma obra tão brutal consegue fazer a gente gostar de praticamente todos os personagens? O que a autora queria nos mostrar nessas linhas distorcidas? Quando pensamos em histórias, geralmente esperamos uma divisão bem simples: heróis, vilões, certo, errado. Mas em Dorohedoro parece ser um pouco diferente. Ele não está interessado em nenhuma dessas coisas. Em vez disso, a obra acaba nos jogando em um mundo tão caótico em que a moralidade pode parecer até mesmo um luxo. E talvez seja exatamente aí que se encontra a genialidade por trás dessa obra. O buraco, o nome dado pela obra no lugar onde vivem as pessoas comuns, é um lugar extremamente brutal. Um dia você está comendo seu macarrão tranquilamente em uma lanchonete e no outro, bem, o cozinheiro não consegue mais preparar o almoço porque o braço dele virou uma pata de inseto. Isso na melhor das hipóteses, porque quando essa cidade serve de laboratório para os feiticeiros entediados, perder um braço é quase um problema administrativo. E é nesse ponto que começam a surgir as linhas distorcidas da obra, quando o sofrimento e a violência passam a fazer parte do cotidiano. Eles deixam de ser vistos como algo absurdo e moralmente repugnante, e simplesmente se torna a realidade deles. Afinal, como você sobreviveria em um mundo cercado por feiticeiros se você nunca aprendesse a usar a sua própria magia? Para a maioria dos feiticeiros, especialmente os mais fracos ou medianos, o buraco funciona mais como um enorme campo de treinamento. Mas talvez você possa estar se perguntando: e os feiticeiros mais fortes? Bem, aí que começa a ficar interessante. Porque o boneco de treino dos feiticeiros mais fortes não são as pessoas comuns, e sim os outros feiticeiros. Aqueles mesmos que passam o dia inteiro treinando e treinando no buraco para conseguir sobreviver ao mundo dos feiticeiros. E isso acaba criando um ciclo perverso. E aí a violência acaba deixando de ser apenas crueldade, ela se transforma em uma ferramenta de sobrevivência. E os mais fracos acabam por ceder a ela. E é aí que entra uma das jogadas mais interessantes da obra. Os vilões não são exatamente vilões, ou pelo menos não da forma como normalmente estamos acostumados a enxergar eles. Alguns sobrevivem se aproximando dos mais fortes, como que é o caso do Fujita. Os outros porque se tornaram os mais fortes, o bastante para ocupar o topo da cadeia alimentar, como os demais membros da família En. Mas o que deixa tudo isso mais estranho é que a obra raramente os apresenta realmente como antagonistas. Diversas vezes vemos esses personagens vivendo as suas vidas normalmente, comemorando conquistas, participando de festas, e isso é uma das coisas que em Dorohedoro parece ser bem única, porque começamos a enxergar eles como uma família bem estranha, violenta, bem incompatível aos padrões que conhecemos, mas ainda assim uma família. E talvez seja justamente aí, nesse momento, que Dorohedoro começa a distorcer também a visão nossa sobre a obra. Porque sem perceber, passamos a torcer por pessoas que, em qualquer outra história, provavelmente seriam chamadas de vilões. E talvez essa seja uma das maiores qualidades de Dorohedoro. A obra consegue transformar coisas absurdas em algo bem normal. Começamos a nos afeiçoar por assassinos, pessoas que aterrorizam a cidade inteira, e começamos a enxergar o mundo pelos olhos de quem está exatamente nele. E talvez agora você esteja se sentindo um monstro, né? Por simpatizar com esse tipo de pessoa. Mas calma, não é bem assim. A verdade é que Dorohedoro consegue distorcer tanto nossos valores de uma forma tão eficiente que certas coisas simplesmente deixam de carregar o mesmo peso que teriam no nosso mundo. Inclusive a própria morte. E quando o assunto é morte, Dorohedoro tá lá no topo. Porque muitos animes tentam resolver o problema da morte como o fim de tudo. Alguns fazem isso muito bem, outros nem tanto. Mas não é raro encontrarmos histórias onde os personagens voltam à vida através de alguma solução que parece surgir exatamente quando o roteiro precisa dela. E talvez seja por isso que muitas vezes a ressurreição aparece muito forçada ou estranha. É só você parar pra pensar no tanto de vezes que você já viu o Goku ressuscitar,
ou até mesmo o Dean Winchester na série do Sobrenatural, as soluções parecem muito fáceis, porque sempre quando o personagem morrer, ele conseguirá uma forma de voltar. Mas Dorohedoro trabalhou isso de uma forma muito diferente. Porque a obra nunca trata isso como um grande acontecimento. Não existem holofotes, não existe uma trilha triunfante, um anúncio de um milagre. E nem mesmo os personagens parecem particularmente impressionados com aquilo. E é aí então que conhecemos Kikuragi. E a reação não é, meu Deus, ela pode trazer os mortos de volta à vida. Mas sim algo mais parecido com, nossa, foi essa gata que fez isso mesmo? E por mais absurdo que isso pareça, essa naturalidade muda completamente a forma como enxergamos a morte naquele mundo. Porque a ressurreição não parece uma exceção, e sim a própria regra daquele universo. Então, se a morte acabou virando uma regra daquele mundo, qual é o peso da morte? E quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que a resposta não era nenhum. Na verdade, morrer em Dorohedoro continua sendo algo bem importante, só não pelos mesmos motivos que seriam para nós. Porque para a maioria das pessoas, a morte representa o fim, o encerramento de todas as possibilidades. Mas em Dorohedoro, esse peso é distribuído de forma bem diferente. Afinal, nem todo mundo pode voltar. Nem todo mundo conhece alguém capaz de trazê-lo de volta. Por isso, a morte deixa de ser uma consequência universal. Ela se torna uma questão de poder, de influência, pertencimento. E talvez seja justamente isso que torna aquele mundo tão cruel. Não é que a morte tenha deixado de existir, ela apenas deixou de ser igual para todo mundo. Enquanto alguns recebem uma segunda chance, outros desaparecem sem nem sequer ninguém perceber. E quando você olha por esse ângulo, começa a perceber algo curioso. Talvez o verdadeiro privilégio em Dorohedoro não seja exatamente estar vivo, mas sim ter alguém disposto e capaz de trazer você de volta. De certa forma, até a morte segue a mesma lógica que vimos desde o início da obra. Quem possui poder vive sob regras diferentes, e quem não possui precisa aprender a sobreviver com as consequências. E talvez seja justamente por isso que Dorohedoro chama tanta atenção. Não pelos monstros, não pela violência, nem mesmo pela magia, mas sim pela forma como ele pega conceitos que parecem absolutos para nós e nos faz enxergar de uma forma completamente diferente. Ao longo da obra, a violência deixa de ser apenas crueldade e passa a ser sobrevivência. Os vilões deixam de ser apenas vilões e passam a ser pessoas tentando encontrar seu lugar naquele mundo. E até a morte deixa de ser um limite universal para se tornar algo condicionado por poder, influência e pertencimento. E talvez essa seja a verdadeira moral distorcida de Dorohedoro. Não porque seus personagens sejam monstros, mas porque depois de algum tempo começamos a entender exatamente o porquê eles pensam da forma que pensam. E quando isso acontece, percebemos algo curioso. Dorohedoro nunca esteve tentando nos ensinar o que é certo ou o que é errado. Ele apenas nos mostra um mundo tão absurdo que somos obrigados a questionar as regras que sempre consideramos óbvias. Talvez seja justamente por isso que, mesmo em meio a tanto caos, violência e bizarrice, Dorohedoro continua sendo uma história sobre pessoas, família e principalmente pertencimento. Ainda há muito que podemos falar de Dorohedoro, ainda mais com o lançamento da segunda temporada. A história dos Olhos Cruzados e novos mistérios e ideias malucas que essa obra tem a oferecer. Então, se você quiser uma segunda parte, deixe aí nos comentários. Mas essa é apenas a minha interpretação. E você? O que você acha que o autor ou a autora queria nos passar nessas linhas distorcidas?